espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Glória ao nosso Deus por mais um dia que Ele nos concede. E nós vamos meditar na Palavra Santa. Nós temos o privilégio de acreditar, nós temos a felicidade de ter Jesus Cristo como Mestre. Seus escritos maravilhosos estão quase 2000 anos encorajando a fé, defendendo do abismo, livrando a gente das ilusões e de perturbações, digamos, fora de época. Pode acontecer. Hoje, no contexto do mundo, tem carnaval fora de época, tem tudo fora de época. Nós, se não conhecermos a palavra, nós podemos ter perturbações fora de época, fora de tempo. Uma coisa que muita gente se preocupa, a questão do anticristo. Nunca tive preocupação com o anticristo. Nunca tive preocupação com o anticristo. Não quero nem saber de anticristo. Agora, eu tenho a palavra, pela palavra eu sei que o anticristo vai surgir, é uma realidade. Não tem nada que se faça para impedir. Não tem nada que se faça para impedir. Vai acontecer. Eu vou estar preocupado com o anticristo? Eu tenho mais preocupação com o anti-irmão. Eu tenho muita preocupação com o anti-irmão, com a anti-igreja, com ovelhas deformadas e pastores que não pensam na vida da ovelha e uma série de coisas. Eu tenho preocupação com o anticristo. Mas quando o Senhor Jesus estava na sua missão, ele foi questionado a respeito de muitas coisas. E nós escolhemos agora o capítulo 21 de Lucas, e nós vamos ler só um pouquinho no final. E neste capítulo nós vemos o seguinte: nos questionamentos que faziam ao Senhor Jesus, envolveram tudo. Mostraram as coisas grandes e pequenas. E o capítulo começa com ele lá no templo, observando a turma botando dinheiro. E ele viu que as pessoas, os ricos, botavam dinheiro, olhavam, mostravam, quem sabe. E ele observou e viu aquele lance da viúva pobre botando 2 moedinhas, e como era do feitio dele, ele disse: essa mulherzinha, essa senhorinha aí, botou mais dinheiro do que todo mundo. Aí como é que pode um negócio desse? Pensa que é maluco? Não tem esses comentários não, mas é o que a gente vê. E ele foi explicar por quê. Aquela mulher tinha colocado tudo e os outros botavam o que sobrava. Bom, então, todo este capítulo, Jesus tem que responder determinadas coisas. Ele fala sobre os dias que vão aparecer. Dias virão em que não deixará pedra sobre pedra aqui, neste templo. Porque estava embriagado com a grandeza do templo. Olha, Senhor, que grandeza. Isso foi o Herodes. O Herodes ganhou o coração do povo quando fez isso aqui. Jesus disse: não vai valer, porque não vai ficar nesse lugar. Então eram todas as perguntas. E ele falou sobre os terremotos, sobre fome, sobre as dificuldades do fim. Falou sobre o ódio que teriam contra o seu povo, contra a igreja, contra o seu nome.
Tem coisa mais viva 2000 anos depois do que o ódio contra Jesus? Alguns bandidos, inclusive do Brasil, alguns ladrões aí, xingando a imagem que dizem, a imagem do Senhor, aquela representação do crucificado e tudo mais. Então não existe, está tudo absolutamente em dia. E nós vamos ler os versículos 34 a 36, porque Jesus, depois de falar sobre tudo, disse: tenham cuidado de vossas vidas, tenham cuidado de vocês mesmos. Olhai por vós, não aconteça, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava num monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele no templo, de manhã cedo, para o ouvir. Será uma rotina maravilhosa de Jesus. A rotina maravilhosa de Jesus. Mas vamos ficar com a exortação. Olhai por vós. Alguns olhando o templo, preocupados com o que acontecia no templo, com os fariseus, porque pareciam serem donos do templo, com os saduceus, porque não acreditavam e pareciam desfazer do templo. Muitos estavam preocupados com os acontecimentos finais. E Jesus disse: fica olhando para cima, observe as coisas, olha para a figueira, comece a olhar para a figueira, estejam atentos. Jesus falou da sua vinda. O Filho do Homem vai vir numa nuvem, com poder e com grande glória. Eu acho maravilhoso a teologia de Jesus, porque ele não tinha propósito de ensinar aquele povo e mostrar que a igreja ia passar 2 milênios ou mais na terra, que aqueles discípulos que viram a transfiguração, na verdade foi só Pedro, Tiago e João que viram, aqueles discípulos que viram a transfiguração, que ouviram tantas vezes o Senhor falar na sua vinda, aqueles homens não podiam ouvir a verdade completa, eles não podiam ouvir de Jesus. Vocês vão ficar velhos. Jesus deu indicação: Pedro, agora tu tá novo, tu resolve tudo, vai para onde quer. Quando tu envelhecer, vão te levar para onde você não quer. Falando que o Pedro ia ser morto também. E o Pedro morreu com mais de 60 anos, quem sabe 70 e tantos anos. Então, para quem estava esperando a vinda de Cristo naquele momento, existiam várias preocupações com coisas que não tinham sentido para o momento. Não era o momento de estar preocupado com a consumação. Não era o momento de estar preocupado com as guerras das nações, com os terremotos, com a fome. Não, era o momento de olhar para cima, era o momento de olhar para si mesmo. Olhai por vós mesmos, o versículo 34.
olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, para não ficar voltado só para o Deus da barriga. Glutonaria, glut, só comendo. Olhai por vós mesmos, para não vos tornarem glutões, para não se tornarem envolvidos, para não se envolverem com o mundo, se embriagar com as coisas deste mundo e com a bebida deste mundo, com os cuidados desta vida. Tem coisas muito justas. É muito justo os pais de família se preocupar com o futuro dos filhos. Mas esta preocupação não pode tomar o lugar da comunhão. Esta preocupação não deve perturbar a fé. E Jesus ensinou assim: olhai por vós, evitem a glutonaria, evite a embriaguez, evite os cuidados excessivos com esta vida, aquela preocupação inquietadora que não deixa o sujeito pensar no céu, pensar nas coisas de Deus. E, vivendo esta confusão mental e não a realidade espiritual, seja apanhado de surpresa com aquele dia. Porque virá o dia do Senhor, a vinda do Senhor, virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. E o que é um laço? Os discípulos teriam facilidade de compreender e poderiam sim entender, e estando preparados e acontecendo nos seus dias, aquele dia, a vinda do Senhor seria uma glória. Mas o mundo ímpio, o mundo indiferente, o seguidor falso, o cristão nominal, o falso discípulo, seria enlaçado. Seria um terror, seria e será um terror para o falso discípulo. Aí a turma criativa faz que vão correr para a igreja atrás do pastor. O pastor, aí chega lá, o pastor não está, o pastor foi levado. Principalmente os cantores são muito criativos. O que tem de cristão que não vai nem saber, só vai saber a notícia por causa do sofrimento a seguir, porque não está envolvido com o Espírito de Deus, não está pensando na glória de Deus, não está buscando a glória de Deus. Se é líder, está pensando em melhorar o seu trabalho para se tornar um exemplo, quem sabe, uma coisa muito importante e chamar a atenção como o tal. Se não tem função na igreja, aí fica perambulando. Estão visitando. Um dia visitam um chiqueiro, outro dia visitam um aprisco, outro dia visitam uma pocilga, outro dia visitam um despeadeiro. É uma vergonha. Verdadeiros discípulos têm identidade. Verdadeiros discípulos têm identidade. E se cair no despenhadeiro, no atoleiro, na lama, a identidade ainda está ali. É um crente enlameado. Ele caiu na lama, mas a identidade dele é de um crente que caiu na lama. E não de um perverso, de um feiticeiro, de um louco. Então, meus amados, o Senhor Jesus foi muito, como sempre, maravilhoso, generoso. Olhai por vós. E não aconteça que os vossos corações se envolvam ao tal ponto de ficar carregado de glutonaria, de embriaguez, de cuidados desta vida e sejam surpreendidos com o improviso daquele dia. Que vai ser um laço. Carnaval passado, a minha reação as dificuldades lá daquelas mulheres
falando da vinda de Jesus em bloco carnavalesco. Os pastores comendo churrasco, a picanha de graça por aí, quem sabe? E aquelas mulheres falando de arrebatamento em escola de samba. Que idiotice, que loucura. Arrebatamento vai ser uma desgraça para crente falso, imagina para sambista. Imagina para carnavalesco, imagina para prostitutos e prostitutas não perdoados, não reconciliados com Deus. Imagina. Então o Senhor Jesus diz que é um laço. Aquele dia virá como um laço sobre os habitantes da terra. Mas quem tiver cuidado, quem estiver bem, vai estar em pé diante do Filho de Deus. E certamente será grandemente abençoado. É o versículo 36, Jesus diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais dignos de evitar que estas coisas aconteçam como uma surpresa, como um laço, como um terror. E de estar em pé diante do Filho do Homem. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos continuar. Estamos em pé? Tenhamos cuidado para não cair e vamos permanecer de pé e firmados, bem firmes. Louvado seja Deus. Vamos fazer a nossa intercessão. Eu continuo pedindo orações pela irmã Raquel. Vamos orar pela irmã Raquel, orar pela irmã Laurinda. A irmã Raquel não pôde fazer a vacina, não pôde tomar a radioterapia porque estava com a imunidade muito baixa. Vamos orar pela nossa irmã. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela comunhão. Abençoa a tua igreja, guarda o teu povo, guarda os teus servos em todo lugar. E agora, Senhor, te apresentamos a irmã Raquel e a irmã Laurinda. Toma elas em tuas santas mãos, ajuda. Meu Deus, da graça, da vitória, da vigor, fortalece, meu Senhor, o organismo das tuas servas neste tratamento rigoroso. Deus fiel, Deus bondoso, abençoa, Senhor, as tuas filhas, dando graça, controle emocional e confiança. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!